Estudo sobre o Evangelho de João, parte 21, dia 19 de janeiro de 2024. João, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 29. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 24, 29. A passagem diante de nós é singularmente rica em verdades de peso. Para as mentes dos judeus, que estavam familiarizados com os escritos de Moisés e Daniel, ela voltaria para casa com um poder peculiar. Nas palavras de nosso Senhor, eles não deixariam de ver novas afirmações de sua reivindicação de ser recebido como o Messias prometido. Vemos nesses versículos que a salvação de nossa alma depende de ouvir a Cristo. E o homem, dizem-nos, que ouve a palavra de Cristo e crê que Deus, o Pai, o enviou para salvar os pecadores que têm a vida eterna. Tal ouvir, é claro, é algo mais do que mera escuta. É ouvir como um aprendiz humilde, ouvir como um discípulo obediente, ouvir com fé e amor, ouvir com o coração pronto para fazer a vontade de Cristo. Este é o ouvir que salva. É a própria audição de que Deus falou na famosa predição de um profeta, semelhante a Moisés. A ele ouvireis. Exigirá isso dele. Deuteronômio 18, 15 e 19. Ouvir a Cristo dessa maneira, nunca devemos esquecer, é tão necessário agora quanto era há mais de 2000 anos atrás. Não é suficiente ouvir sermões e correr atrás de pregadores, embora algumas pessoas pareçam pensar que isso compõe toda a religião. Devemos ir muito além disso. Devemos ouvir a Cristo, submeter nossos corações aos ensinamentos de Cristo, sentar-se humildemente a seus pés pela fé e aprender dele, entrar em sua escola como penitentes e tornar-se seus eruditos, crentes, ouvir sua voz e segui-lo. Este é o caminho para o céu. Até que saibamos algo experimentalmente dessas coisas, não há vida em nós. Vemos em segundo lugar, nestes versículos, quão ricos e plenos são os privilégios do verdadeiro ouvinte e crente. Tal homem desfruta de uma salvação presente. Mesmo agora, neste tempo presente, ele tem vida eterna. Tal homem e mulher é completamente justificado e perdoado. Não resta mais condenação para eles. Seus pecados são afastados. Eles não entrarão em condenação. Tal homem e tal mulher estará em uma posição inteiramente nova diante de Deus. Ele é como alguém que se mudou de um lado para outro de um abismo. Ele passou da morte para a vida. Os privilégios de um verdadeiro cristão são muito subestimados por muitos, principalmente por deplorável ignorância das Escrituras. Eles têm poucas ideias dos tesouros espirituais de cada crente em Jesus. Esses tesouros são reunidos aqui em bela ordem, se apenas olharmos para eles. Um dos tesouros de um verdadeiro cristão é a presente idade de sua salvação. Não é uma coisa muito distante que ele finalmente terá, se cumprir seu dever e for bom, e seu próprio título no momento em que ele acredita. Ele já está perdoado e salvo, embora não no céu.
Outro dos tesouros de um verdadeiro cristão é a completude de sua justificação. Seus pecados são totalmente removidos, tirados e apagados do livro de Deus, pelo sangue de Cristo. Ele pode esperar o julgamento sem medo e dizer: quem é aquele que condena? Romanos 8,34. Ele permanecerá sem culpa diante do trono de Deus. O último, mas não menos importante dos tesouros de um verdadeiro cristão, é toda a mudança em sua relação e posição para com Deus. Ele não é mais como um morto diante dele, morto legalmente, como um homem sentenciado à morte e morto de coração. Ele está vivo para Deus. Romanos 6,11. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Bem seria para os cristãos se essas coisas fossem mais conhecidas. E a falta de conhecimento, em muitos casos, que é o segredo da falta de paz. Ele permanecerá sem culpa diante do trono de Deus. Vemos em terceiro lugar, nesses versículos, uma declaração impressionante do poder de Cristo para dar vida às almas mortas. Nosso Senhor nos diz que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Parece muito improvável que essas palavras se limitassem ao levantamento dos corpos dos homens, e foram cumpridas por milagres como o de ressuscitar Lázaro da sepultura. Parece muito mais provável que o que nosso Senhor tinha em vista era a vivificação das almas, a ressurreição da conversão. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. As palavras foram cumpridas em não poucos casos durante o próprio ministério de nosso Senhor. Eles foram cumpridos muito mais completamente após o dia de Pentecostes, através do ministério dos apóstolos. As milhares de convertidos em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso, em Corinto e em outros lugares foram todos exemplos de seu cumprimento. Em todos esses casos, a voz do Filho de Deus despertou corações mortos para a vida espiritual e os fez sentir sua necessidade de salvação, arrependimento e fé. Eles são cumpridos neste mesmo dia, em todos os casos da verdadeira conversão. Sempre que qualquer homem ou mulher entre nós desperta para um senso do valor de sua alma e se torna vivo para Deus, as palavras se tornam boas diante de nossos olhos. É Cristo quem falou aos seus corações pelo seu Espírito. E os mortos ouvindo a Cristo. Vemos por último, nestes versículos, uma profecia muito solene da ressurreição final de todos os mortos. Nosso Senhor nos diz que está chegando a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. A passagem é uma daquelas que deve penetrar profundamente em nossos corações e nunca ser esquecida. Nem tudo acaba quando os homens e mulheres morrem. Quer gostem ou não, eles terão que sair de suas sepulturas no último dia e permanecer no tribunal de Cristo. Ninguém pode escapar de sua convocação. Quando sua voz os chama diante dele, todos devem obedecer. Quando os homens e mulheres se levantarem novamente, nem todos se levantarão na mesma condição. Haverá duas classes, duas festas, dois grupos de pessoas. Nem todos irão para o céu. Nem todos serão salvos. Alguns ressuscitarão para herdar a vida eterna, mas alguns ressuscitarão apenas para serem condenados. São coisas alarmantes, mas as palavras de Cristo são claras e inconfundíveis. Assim está escrito e assim deve ser. Certifiquemos-nos de ouvir a voz vivificante de Cristo,
agora e de sermos contados entre seus verdadeiros discípulos. Deixe-nos conhecer os privilégios dos verdadeiros crentes, enquanto temos vida e saúde. Então, quando sua voz estremecer o céu e a terra, e estiver chamando os mortos dos seus túmulos, sentiremos confiança e não nos envergonharemos perante ele em sua vinda. 1 João 2,28. Amém. Tem continuação. Louvado seja, ó Pai Santo, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua volta está próxima. Dá-nos força, coragem, sabedoria e discernimento para continuar firme aos teus pés. Amém, Senhor Jesus. Amém.